Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio e CIO da AsiaQuest e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês a respeito do cenário e do resultado dos nossos fundos no mês de setembro de 2015. O mês de setembro de 2015 encerrou um dos trimestres mais voláteis e mais difíceis dos mercados internacionais dos últimos anos. Houve uma verdadeira destruição de valor de mercado em vários ativos, tanto ativos de bolsa como também ativos de crédito durante esse terceiro trimestre do ano. Como exemplo disso, a gente pode citar o S&P, que depois de quase 3 anos e meio, teve o segundo mês consecutivo de queda em setembro, caindo 2,64%. As moedas emergentes em geral também tiveram um desempenho bastante negativo. O nosso real teve um dos piores meses nos últimos anos, oscilando de 3,62, fechando em 3,95 mês, uma alta de mais de 9%. Mas é bom lembrar que durante o mês de setembro, inclusive, ele atingiu picos bastante acima desse valor, chegando até mesmo acima de 4,10. Começando pelo cenário internacional, o cenário internacional foi um cenário que trouxe uma repetição dos temas de agosto, principalmente em relação à preocupação em relação ao crescimento global. Tanto pela parte de China, mas dados recentes também dos Estados Unidos parecem indicar que a economia global, que vinha sendo muito empurrada pelo crescimento americano, vai ficar abaixo do esperado em termos de crescimento em 2015. Isso tem um reflexo direto nas expectativas de mercado, bem como também no tipo de atuação que o Banco Central americano, o Fed, vai fazer em relação ao início da subida de taxa de juros. O que parece ter ficado claro ao longo do mês de setembro é que o Fed deverá esperar um pouco mais do que o anteriormente esperado para começar esse processo de alta de juros. Hoje, as principais apostas do mercado e o que está especificado nas expectativas dos mercados futuros indicam que o Fed só vai começar a subir os juros em 2016. Em relação ao cenário doméstico, foi um mês bastante complicado, principalmente pelo lado político. É sempre bom lembrar que o cenário econômico vem sendo um grande desafio para o Brasil como um todo, e a economia brasileira vem sofrendo bastante ao longo dos últimos meses. O crescimento do PIB desse ano certamente será em torno de menos 3%, ano que vem teremos um novo ano de recessão, fato inédito no nosso cenário econômico, mas de alguma forma o cenário político vem retroalimentando esse pessimismo econômico. A falta de sustentação do atual governo no Congresso e a dificuldade que ele vem enfrentando em relação à sua relação com o Congresso, principalmente para votações de medidas extremamente necessárias para o equilíbrio das contas públicas, vem trazendo grande preocupação para os mercados. Claro que toda a movimentação política em Brasília é bastante complexa e de difícil leitura para um cenário definitivo, principalmente quando falamos de cenário de investimento. Todos os dados recentes em relação à reprovação das contas da presidente no TCU, à investigação no TSE em relação às contas da sua campanha eleitoral do ano passado, trazem mais volatilidade para esse cenário. O governo tende a reagir tentando aumentar a sua base de sustentação, mas como afirmei, o cenário ainda é bastante incerto. O que devemos fazer nesse momento em relação ao posicionamento dos nossos fundos ainda é, na minha opinião, manter uma postura bastante defensiva nas nossas carteiras. Temos explorado esse tema de defensividade nas nossas carteiras em quase todos os mandatos por algum tempo. Sabemos que a volatilidade de mercado muitas vezes vai fazer com que oscilações de curto prazo tenham um grande impacto sobre a cota dos nossos fundos, mas é importante lembrar que o pano de fundo de todo o nosso cenário ainda é um cenário tanto para a economia brasileira, bem como para as empresas em que nós investimos, um cenário extremamente difícil e ainda muito conturbado para 2016. Nesse sentido, a nossa postura defensiva trouxe bons resultados para os nossos fundos no mês de setembro. Na área macro, o Quest Multi teve um desempenho de 1,62%, 139% do CDI, e no acumulado do ano apresenta um excelente retorno de 11,6%, mais de 120% do CDI em 2015. Na carteira dos fundos long shorts, o destaque foi para o Quest Total Return, terminou o mês com 1,56, 134% do CDI no mês,
e atinge 9,44% no ano, praticamente empatando com o CDI em 2015. Finalmente, os fundos de ações, o Quest Ações, teve uma queda de 0,69%, bastante menor do que a queda do Ibovespa, que caiu 2,8%, e com isso em 12 meses acumula uma performance superior ao Ibovespa em mais de 4%. Era isso que eu queria falar para vocês esse mês. Muito obrigado e espero revê-los em breve em mais um vídeo da AZQuest.